O ministro Alexandre de Moraes concedeu prisão domiciliar humanitária ao pastor Márcio José Matos Pôncio de Souza, investigado na 5ª fase da Operação Unha e Carne, que apura a atuação de organizações criminosas no estado do Rio de Janeiro. Aí você vê a foto dele. A decisão assinada neste sábado substitui a prisão preventiva decretada no fim de junho por prisão domiciliar, com a imposição de algumas medidas cautelares. De acordo com Moraes, a mudança foi motivada pela grave condição de saúde do investigado, que sofre de retocolite ulcerativa crônica e necessita de acompanhamento médico especializado, tratamento hospitalar periódico. O ministro também levou em consideração o fato de a esposa de Pôncio estar em uma gestação de alto risco, circunstância que reforça o caráter excepcional da medida. Mesmo com a revogação da prisão preventiva, o investigado deverá usar, por exemplo, doutora Ludmila Lins Grilo, tornozeleira eletrônica, não poderá manter contato com outros investigados, utilizar redes sociais ou receber visitas sem autorização judicial. De alguma forma, a gente fica pensando aqui que rápido, né, o entendimento da situação de Pôncio, nesse caso, para conceder o benefício, entre aspas, mas para um condenado é um grande benefício, né, poder ficar em casa. E ele não estava tão doente, pelo jeito, para articular os fatores criminosos dos quais ele, pelo jeito, estava envolvido, e também não estava tentando andar na linha para estar ao lado da esposa grávida nesse momento especial. Pois é, mas como ele é um cara ligado ali, aparentemente, segundo as investigações, ligado lá ao Adilcinho, né, que também foi preso, ligado à tal máfia do cigarro, então ele está sendo investigado por todas essas coisas. Ele teve a fortuna dele, ele construiu a fortuna dele com base no setor do tabaco, daí que surge, né, a máfia do cigarro, e a investigação contra ele é justamente porque ele está sendo acusado de usar o setor, né, empresarial dele para fazer a lavagem de dinheiro lá do jogo do bicho, enfim. Então daí surgiu esse nome máfia do cigarro. E a comparação que você fez, né, faz todo sentido, porque com o Bolsonaro tudo é muito difícil, tudo é uma chaga aberta, tudo tem que pedir para o Moraes e discute daqui, discute dali. Com ele foi super rápido. Foi super rápido. Eu não sei se precisou de tanto laudo assim, ou ele simplesmente alegou uma retocolite ulcerativa grave. Mas, enfim, a PGR concordou com esse pedido, então não foi uma decisão isolada do Alexandre de Moraes, a PGR concordou e ele então foi posto em prisão domiciliar. Ele está também com várias medidas cautelares restringindo os direitos dele, os direitos individuais. Por exemplo, ele está com tornozeleira eletrônica, ele está com proibição de entrar em contato com outros investigados, claro. Ele está, inclusive, com proibição de uso de redes sociais, lembrando que ele, além de ser o empresário do setor do tabaco, ele também é um pastor e um influenciador digital, salvo engano, com mais de 500 mil seguidores nas redes sociais. Então, para ele, essa medida cautelar de proibição de uso de redes sociais é algo que vai calar fundo nele nesse momento, porque ele também não vai poder, né, fazer as suas aparições públicas. Então, bom, é isso. Vamos ver o que vai acontecer. Se, de fato, ele tem um problema de saúde que exige que ele fique em casa, que o presídio não possa cuidar, não possa endereçar esse problema da maneira correta, então faz sentido a prisão domiciliar. Então, lembrando, a decisão do Moraes não foi isolada, a PGR também compreendeu nesse sentido, então tem um pouco mais ali de substância essa decisão dele. Mas com o Bolsonaro é sempre tudo muito mais difícil, é sempre tudo muito mais dramático. Com o Collor também é a mesma coisa, não teve esse drama todo, foi posto lá na prisão domiciliar dele, juntou lá o laudo e acabou. E ninguém, até agora, pelo menos eu não vi matéria nenhuma, nenhuma estipulação de prazo. A única pessoa no Brasil que tem uma prisão domiciliar com prazo, lembra que o Alexandre de Moraes deu inicialmente o prazo de 90 dias para a prisão domiciliar do Bolsonaro, e agora ele, né, de maneira muito benevolente, ele é um cara muito legalzão, ele foi lá e
estendeu, né, continuou, manteve o Bolsonaro na domiciliar. Então ele deu uma de, né, grande, né, um cara que ajuda o Bolsonaro quando precisa. Então, na verdade, é tudo uma encenação. No fundo, é claro que ele queria manter o Bolsonaro ali trancafiado, mas ele com certeza manteve na domiciliar porque ele não viu condições políticas de mandar o Bolsonaro para a papuda. A situação do Alexandre de Moraes, a gente tem que lembrar que também não é muito boa, não. Ele está em meio aí aos escândalos do Banco Master, 129 milhões lá da mulher. Então a situação dele não está legal. Então talvez ele não tenha se sentido muito confiante para retornar o Bolsonaro para a papuda. Mas só por isso, não é porque ele é um cara legal e deixou o Bolsonaro solto, não. Mas você vê que para os outros não tem esse negócio de prazo da temporária, não. É só para o Bolsonaro. Cada vez mais claro, inclusive em casos como esse, lembrando que a gente já comentou aqui que o pastor Pôncio aí é super conhecido, junto com seus familiares, praticamente já foram chamados de a família Kardashian brasileira, pondo praticamente um reality, o dia a dia da família nas redes. Mas, Bianca, então, só para deixar bem claro para a nossa audiência quem é ele, investigado por suspeita de ligação com a máfia do cigarro, por suposto envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro ligado à cúpula do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro, que é seríssimo isso, e chegou a ser preso pela PF, mas então agora tem essa detenção convertida pelo Supremo por domiciliar. Ele também é investigado por esquema de pagamentos a agentes públicos, olha que absurdo, o nome dele apareceu em anotações apreendidas com contraventores que apontam para possíveis repasses e lavagem de dinheiro. E já que falamos da família, o filho dele também já enfrentou acusações judiciais por agressão e violência sexual, chegou a ser detido nos Estados Unidos em 2023 por furto, depois foi liberado. Enfim, é esse um pouquinho da história desse homem que aparece aí na tela. Eu queria só trazer uma reflexão aqui, né? Quando a gente vê esses rótulos que a pessoa, sei lá de onde veio esse título, mas realmente ele tem uma igreja, ele parece que lidera uma igreja aí, não sei se existe fisicamente, mas eu sei uma, né? Você lembra que a Dilma, ela estava na dúvida, que nuvem é essa? Eu não vi essa nuvem, onde é que está essa nuvem? Pois é, então, além da gente olhar com bastante responsabilidade para esse tipo de questão e também separando, né, o rótulo e percebendo que isso aí é falso, né? Porque eu penso assim, é uma responsabilidade muito grande a pessoa que se coloca ali para falar de algo que transcende o que é o natural, né? Então, ele é pastor. Aí a gente fala, deveria ser uma pessoa que preza pelo que é certo, que dá o exemplo também para as ovelhas, porque o título até pastor vem disso, né, de cuidar das ovelhas, mas não, ele está mais para lobo do que para pastor, porque tudo isso né, indústria do tabaco, cigarro, pastor, não faz sentido, Jogo do bicho, não faz sentido. E imagina o poder também que ele tem para ter esse benefício vindo do ministro Alexandre de Moraes. A gente fica chocado. E é importante olhar para esse título e separar. Eu não consigo nem chamá-lo de pastor mesmo, porque ele não é pastor. É igual o Júlio Lancelotti. Eu não consigo chamar de padre, porque existem muitos padres sérios. E aí você olha um padre, né, como o Júlio Lancelotti, que tem tantas coisas, até mesmo filmadas, de coisas erradas que ele fez, é para você separar o título, você tira daí. Pode até ser um título que você vai ver no jornal, você vai ver, né, porque ele se auto-intitula, mas não dá para chamar de pastor, porque isso que ele faz é totalmente mais o que um lobo faria, não um pastor faria.